História infantil: O urso e o pote de mel perdido. Em uma floresta encantada, vivia um ursinho chamado Tito. Ele era fofinho, curioso e adorava mel mais do que qualquer coisa no mundo. Mas não era um mel qualquer. Era um pote de mel especial, dado pela sua vovó, com um sabor tão doce e delicioso que parecia ter um toque mágico. Todas as noites, antes de dormir, Tito deixava seu pote de mel ao lado da cama, para ter certeza de que ele estaria ali ao acordar. Mas, certa manhã, quando Tito abriu os olhos e olhou para o lado, o pote de mel havia sumido. "Oh, não! Onde está o meu mel?" exclamou Tito desesperado. Tito revirou toda a caverna. Olhou debaixo da cama, dentro das panelas e até no esconderijo secreto dos biscoitos. Mas nada do pote de mel. Sem saber o que fazer, ele resolveu sair para pedir ajuda. No caminho, encontrou seu amigo, o esquilo João. "João, meu pote de mel sumiu. Você viu alguma coisa?" Zrênia perguntou Tito preocupado. O esquilo coçou a cabeça e respondeu: Agora que você falou, vi algo brilhando perto do riacho. Pode ser uma pista?" Tito ficou animado e correu em direção ao riacho, torcendo para encontrar seu querido mel. No caminho, Tito encontrou a coruja Lili, que era a mais sábia da floresta. "Lili, você viu meu pote de mel?" Zrênia perguntou Tito. A coruja, calmamente, respondeu: "Às vezes, o que se perde só se acha quando a gente lembra com o coração." Tito não entendeu muito bem, mas agradeceu e seguiu seu caminho. Mais adiante, encontrou o coelho Zeca, que pulava animado. "Zeca, você viu meu pote de mel?" O coelho pensou um pouco e disse: "Ontem vi você brincando com ele perto do riacho. Você tem certeza que não esqueceu por lá?" Tito parou e refletiu. Teria ele esquecido o pote de mel? Com essa dúvida na cabeça, ele acelerou os passos em direção ao riacho. Ao chegar perto do riacho, Tito viu algo curioso: pequenas pegadas na lama e uma fileira de formigas levando gotinhas de mel. "Opa, isso é uma pista!" Zrênia a ele. Seguindo o rastro das formigas, Tito atravessou arbustos, troncos e pedras, até que chegou a uma grande árvore oca. Ele respirou fundo, espiou dentro da árvore e... lá estava seu pote de mel. Mas não estava sozinho. Um ursinho menor, de pelagem clarinha, segurava o pote com um olhar envergonhado. Tito olhou surpreso e perguntou: "Ei, esse é o meu pote de mel! Por que você pegou?" O pequeno ursinho abaixou a cabeça e disse timidamente: "Desculpa, eu sou o Léo. Estava com tanta fome e vi esse pote aqui sozinho. Achei que ninguém ia se importar." Tito cruzou os braços, pensativo. Ele poderia ficar bravo, mas se lembrou do que a coruja Lili disse. Às vezes, o que se perde só se acha quando a gente lembra com o coração. Em vez de brigar, Tito sorriu e respondeu: "Tudo bem, Léo. Mas da próxima vez, pergunte antes, ok?" Léo sorriu e balançou a cabeça concordando. Com o mistério resolvido, Tito teve uma ideia. Que tal compartilharmos esse mel com todos os nossos amigos da floresta? Léo ficou surpreso, mas adorou a ideia. Os dois voltaram juntos para a clareira e chamaram João, Lili, Zeca e outros animais. Todos comemoraram comendo mel e dançando sob o sol dourado. No fim do dia, Tito percebeu que seu pote de mel era especial, mas o mais importante não era apenas tê-lo, e sim compartilhar. E fazer novos amigos. O melhor mel do mundo é aquele que a gente divide com o coração. História infantil: O patinho e a escola. Era uma vez, em um cantinho ensolarado de uma fazenda tranquila, um patinho chamado Tito. Tito era pequeno, tinha penas amarelas fofinhas como algodão e vivia pulando nas poças d'água perto do galinheiro. Ele era curioso, adorava contar as nuvens no céu e passava horas observando os insetos caminhando pelas folhas.
Mas, naquele dia, seu olhar estava diferente. Parecia distante. A razão? O primeiro dia de aula estava se aproximando, e Tito nunca tinha ficado longe da mamãe, Pata, nem dos irmãos. Naquela manhã, ele caminhava devagar entre as pedrinhas do quintal, com as asinhas apertadas contra o corpo. E se eu não souber sentar direito? E se todos já souberem ler e eu não? Pensava ele, cabisbaixo. A mamãe Pata percebeu que algo não estava bem e se aproximou com cuidado, dando-lhes um beijinho no topo da cabeça. Tito, por que essa carinha triste, meu amor? Perguntou ela, abaixando-se até ficar na altura dos olhos dele. Tito suspirou fundo e respondeu baixinho. Tenho medo de ir para a escola, mãe. E se ninguém quiser conversar comigo? Com um sorriso calmo, ela respondeu. Todo mundo sente um friozinho na barriga quando vai viver algo novo. Mas eu conheço você, meu patinho. Você é gentil, inteligente e tem um coração enorme. Vai ver só como a escola é cheia de descobertas maravilhosas. Mesmo assim, Tito ainda estava com o coração apertado. Dormiu mais cedo naquela noite, mas acordou várias vezes, imaginando como seria o tal lugar chamado escola. No dia seguinte, o sol mal tinha nascido, quando a mamãe o ajudou a se arrumar. Ela ajeitou suas penas com carinho, colocou sua mochilinha vermelha nas costas e caminhou com ele até a trilha de pedrinhas, que levava ao portão da escola da fazenda. Tito parou por um instante e olhou ao redor. Havia um cercado cheio de flores, um escorregador de tronco e uma placa com letras coloridas dizendo Bem-vindos. Ele engoliu em seco e ficou parado. Foi então que uma voz alegre surgiu atrás da cerca. Ei, você é o Tito? Vem, estamos te esperando. Era a professora Beatriz, uma galinha ruiva muito simpática, com óculos redondos e um avental cheio de lápis de cor. Tito entrou devagarinho e viu vários filhotes. Um porquinho de botas azuis, uma vaquinha com laço rosa, um ganso desengonçado. E todos riam, desenhavam ou exploravam brinquedos no pátio. A professora conduziu Tito até o centro da roda, onde todos estavam se apresentando. Quando chegou sua vez, ele quase cochichou. Eu sou o Tito e gosto de olhar as formigas trabalhando juntas. Todos olharam curiosos. Que legal! Disse o porquinho. Eu também gosto de ver os bichinhos. Tito sorriu. Pouco a pouco, sentiu o medo ir embora. No recreio, ele estava sentado perto da cerca, observando uma fileira de formigas carregando folhas, quando ouviu um chorinho baixinho. Era o ganso, que tinha perdido seu lápis preferido. Tito procurou com ele entre os arbustos, e juntos encontraram o lápis escondido atrás de uma pedra. O ganso agradeceu, e de repente, outros colegas começaram a se aproximar. Logo, estavam todos brincando de faz de conta. Uns eram formigas, outros flores, e Tito era o vento que balançava as folhas. Quando o sinal da saída tocou, Tito correu até o portão, onde sua mãe o esperava com um abraço quentinho. E então, como foi? Perguntou ela, ansiosa. Tito respondeu com os olhos brilhando. Mãe, a escola é incrível. Fiz amigos, ajudei um ganso e até brinquei de vento. A mãe sorriu orgulhosa e disse, eu sabia. Porque quando a gente é gentil e curioso como você, a escola vira um lugar mágico. Naquela noite, Tito dormiu sereno, com um sorrisinho no bico e o coração leve. Agora, ele não via a hora de viver o segundo dia de aula e todas as aventuras que viriam depois. E esse é o final da história. História infantil. O elefantinho que tinha medo de formigas. Era uma vez um elefantinho chamado Toby, que vivia numa floresta cheia de aventuras. Ele era forte, destemido, adorava brincar na lama, correr entre as árvores e dar grandes trombadas nos arbustos. Nenhum animal o assustava, nem os rugidos dos leões, nem os gritos dos macacos. Mas havia uma coisinha bem pequena que fazia Toby tremer até a ponta da tromba. Formigas! Sempre que via uma, ele dava um salto e gritava como se tivesse visto um fantasma. Os outros animais riam, mas Toby levava esse medo muito a sério. Elas podem subir em mim e fazer cócegas sem parar,
dizia ele, todo desesperado. Num certo dia, curioso como sempre, Toby resolveu explorar uma trilha nova da floresta. Ele andou por horas, pulando troncos e atravessando arbustos, até perceber que tudo ao redor estava diferente. Nenhum som familiar, nenhuma árvore conhecida, nenhum cheiro da sua casa. Toby estava perdido. Procurou o caminho de volta, mas tudo parecia igual. Tentou escutar algum barulho da floresta, mas só ouvia o vento. Tentou subir numa pedra alta, mas nem assim conseguia ver um caminho. Pela primeira vez, o corajoso elefantinho não sabia o que fazer. Sentou no chão e ficou triste, achando que jamais encontraria o caminho de casa. Foi aí que ele escutou uma voz bem fininha perguntando: "Você está perdido?" Toby levou um susto. Olhou em volta e viu uma pequena formiguinha. Ela se apresentou. "Meu nome é Mila. Eu posso te ajudar." Toby congelou. Uma formiga? Ele queria correr, mas estava cansado, com fome e sem rumo. "Como você vai me ajudar? Você é tão pequena," disse ele desconfiado. Mila sorriu e respondeu: "Eu conheço essa floresta como a palma da minha patinha. Sei o caminho de volta." Toby pensou e decidiu tentar. "Tá bom, mas anda na frente, hein?" A formiguinha começou a caminhar com passos decididos e Toby foi atrás, tentando não pisar em nada pequeno demais. Mila passava por caminhos escondidos, entre pedras, raízes e folhas caídas. A cada curva, Toby se impressionava mais. Como ela sabia por onde ir? Em silêncio, ele foi perdendo o medo. Começou a confiar naquela criaturinha tão determinada. Depois de um tempo, ele reconheceu o som de um riacho, o cheiro das flores e a luz do seu lugar favorito. Estavam perto de casa. Toby ficou tão feliz que deu um grito de alegria e saiu girando como se fosse um peão gigante. Quando chegaram à clareira, Toby se virou e falou com um grande sorriso: "Obrigado, Mila, você salvou meu dia." Ela respondeu rindo: "Viu só? Até os grandes precisam dos pequenos às vezes." Desde então, Toby nunca mais teve medo de formigas. Ele aprendeu que coragem não tem nada a ver com tamanho, e que muitas vezes, quem parece pequeno pode ser grande em sabedoria. História infantil: A abelha e o beija-flor. Em um jardim encantado, onde as flores dançam com a brisa, moravam dois amigos muito especiais. Belinha, uma abelha curiosa, voava de flor em flor, coletando néctar, enquanto Pipo, um beija-flor veloz, zumbia de uma pétala para outra. Um dia, seus caminhos se cruzaram. Eles se olharam com curiosidade. Ambos estavam ali pelo néctar, mas algo os fazia questionar. Devemos ser amigos ou rivais? Será que podemos trabalhar juntos? A brisa suave, como se fosse mágica, trouxe a resposta. Talvez fosse o momento de algo novo começar. No dia seguinte, Belinha notou algo estranho. As flores, antes vibrantes e cheias de cor, estavam murchando. O néctar estava mais difícil de encontrar. Pipo, o beija-flor, também percebeu. Juntos, decidiram investigar, conversando com outros insetos. "Algo está errado", disse Belinha preocupada. Ao explorar o jardim, descobriram que a natureza estava sendo afetada por algo desconhecido. O jardim que antes brilhava com vida estava agora enfraquecendo. Era como se a magia tivesse desaparecido. Foi então que entenderam o que havia acontecido. O vento trapalhão, com suas palavras espalhafatosas, havia dito que abelhas e beija-flores não precisavam um do outro. Sem perceber, isso causou uma grande confusão. "Não podemos deixar que isso continue", Zrenia disse Pipo, com determinação. Belinha e Pipo decidiram unir forças e descobrir como corrigir o erro. Eles partiram em uma jornada para encontrar uma solução, conversando com outros animais e percebendo que o segredo estava na cooperação entre todos. "Devemos trabalhar juntos", concluiu Belinha com um brilho nos olhos. Com um plano em mente, pediram ajuda ao próprio vento trapalhão, que se arrependeu de suas palavras.
Eu vou ajudar vocês, prometeu ele. E assim ele soprou gentilmente pelo jardim, espalhando o perfume das flores e atraindo mais insetos e pássaros para o trabalho de polinização. A esperança voltou a brilhar. O néctar começou a retornar, e as flores desabrocharam novamente. O jardim recuperou sua beleza e magia. Os animais, juntos, restauraram o equilíbrio, entendendo que a verdadeira força vem da união. Agora, Belinha e Pipo eram grandes amigos, sempre voando juntos pelo jardim encantado. O vento trapalhão, com um sorriso no rosto, aprendeu que as palavras têm poder. Ele usaria suas palavras para espalhar coisas boas. O jardim floresceu novamente, mais encantado do que nunca, e todos aprenderam que juntos são mais fortes. Juntos, a floresta era mais viva, mais feliz e cheia de harmonia. E assim termina nossa historinha de hoje. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, apoie a diversão, ative o sininho e deixe um like bem bonito. A gente se vê na próxima aventura. Então, volte sempre!